A gente está estudando algumas características de mananciais de água subterrânea, para usar os termos corretos, de corpos d'água, tá, superficiais, que podem ser utilizados como manancial de abastecimento público. Então, para dar sequência, a gente viu um fator bem importante nessa escolha, que é a questão de velocidade, né? A gente viu juntos velocidade, o tamanho, a extensão do corpo hídrico, e os dois, junto com o desnível, definem a declividade, que, por ser conduto livre, só existe movimento se houver declividade, né? Nos condutos forçados, essa carga é dada por um reservatório superior, por uma cota piezométrica, tá? Definida a partir do ponto de recarga, mas nos condutos livres você não tem essa possibilidade. O conduto livre é todo sob pressão atmosférica, então você só tem deslocamento, você só tem movimento se tiver um desnível. O desnível, se você divide esse desnível pela extensão do curso d'água, você define declividade. Declividade, de certa forma, vai ditar a velocidade com que essas águas se deslocam, tá? O que é interessante do ponto de vista da gente, da engenharia sanitária e ambiental, para definir um corpo hídrico como manancial. É possível, é uma das variantes que você pode utilizar para escolher aquelas águas como para manancial de abastecimento público. Velocidades pequenas, você permite sedimentação. Velocidades elevadas, você facilita o transporte do sedimento, né? Você arrasta os sedimentos. Em determinado momento, pode você querer que os sedimentos sejam arrastados, em determinado momento você pode querer que os sedimentos sejam decantados, que fiquem em repouso. Então, você vai jogar com a velocidade aí de acordo com essa situação. Eu lembro que a gente definiu as velocidades, quer dizer, a gente deu um valor de referência de 0,5 metros por segundo como um parâmetro para definir águas lentas e águas rápidas no deslocamento dessas águas no rio, no curso d'água, né? Então, é um valor que vocês têm que tomar como referência, e eu lembro de ter dado bastante ênfase para a questão de a velocidade não ser uniforme, correto? Então, toda vez que você determina ou define assim, a velocidade no curso d'água é de 0,5 metros por segundo, você está se referindo a uma velocidade média, tá? E essa velocidade, ela varia. Por exemplo, se você enxergar em superfície, se você visse o corpo hídrico em planta, ela vai ser tanto maior quanto mais ao centro ela ficar, e ela vai diminuindo em direção às margens. E a velocidade também, se você enxergar do ponto de vista da profundidade, ela é menor ao fundo e vai aumentando em direção à superfície livre, sendo que a maior velocidade não se expressa na superfície. Na superfície, devido ao atrito com as forças do ar, né, devido ao ar atmosférico, né, a superfície livre, você tem uma certa resistência de tal forma que a maior velocidade vai se expressar em algo em torno de 90% a 95% do total da profundidade. Beleza? Do fundo em direção à superfície. Mais ou menos assim, se a profundidade do rio é 1 metro,
a maior velocidade não vai se dar aqui na superfície. Vai se dar a mais ou menos 95 centímetros a 5 centímetros da superfície ou a 95 centímetros do fundo. Beleza? Então, vamos voltar, vamos concluir essa aula, ou esse tópico, e passar para um tópico seguinte. Eu estou com 2 arquivos abertos aqui para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Tá? Se alguém quiser alguma informação ainda a respeito do que a gente discutiu para trás, a gente pode fazer. Mas vou desaparecer aqui e vou buscar o slide da aula da agora, tá? Ok, está na tela. Água como meio ecológico. Sim, professor. Perfeito, vamos chegar lá, então. Está bem no finzinho já desse capítulo, né? Bem, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo algumas classificações possíveis do corpo hídrico, tá? Então, os rios podem ser classificados de várias formas e a gente está fazendo algumas dessas classificações. A gente viu quanto à natureza da fonte, tá? O mais importante, do ponto de vista dos sistemas públicos de abastecimento de água, são os rios de nascentes. E são mais importantes porque eles são uma fonte perene de água, ele é constante. Tá? Então, à medida que ele caminha para o baixo, né, você tem o curso de um rio pode ser dividido em 3 etapas, né? O alto Xingu, médio Xingu, baixo Xingu. Alto Tocantins, médio Tocantins, baixo Tocantins. Esse baixo é à medida que ele se direciona para Foz. Quanto mais próximo da Foz, ele é baixo. Quanto mais próximo das nascentes, eles são altos. Altos porque é do ponto de vista mesmo do desnível, né? Porque ele só vai se deslocar se ele tiver de um ponto alto para um baixo. E o baixo, o ponto mais baixo, é o ponto da desembocadura. É o ponto da foz. Tá? Então, esses rios, para a gente, os mais importantes são os rios de nascentes, e é possível também fazer o aproveitamento dos rios de drenagem direta de chuva. Para se utilizar esses rios de drenagem direta de chuvas, a gente precisa fazer uma regularização nessa vazão. Então, essa é uma ação artificial, né? Geralmente é uma ação antrópica. Você tem alguns inconvenientes do ponto de vista ambiental, você tem que autorizar, você tem que ter uma permissão dos órgãos ambientais e da ANA para poder fazer uma barragem, um sistema de regularização de vazão, tá? Mas fica do ponto de vista do abastecimento de água, fica claro que é possível a utilização desses rios de drenagem. Então, os mais importantes, os de nascentes, e é possível também o aproveitamento dos rios de drenagem.
A gente viu a classificação dos rios quanto à constância, se perenes ou intermitentes, ok? O nome já diz tudo. Foi aqui agora a questão da declividade, velocidade, tamanho do curso. Essas zonas de um rio quanto à velocidade é mais ou menos aquilo que eu falei, se a gente enxergar a velocidade do rio em termos de em planta, né? Enxergar assim de cima, olhando o rio para baixo. E eu coloquei até uma situação assim, se você colocar a sua mão e olhar de cima a sua mão, você vai ver mais ou menos o comportamento da velocidade, né? As menores velocidades do dedo mínimo e do polegar. Aqui a velocidade vai aumentando, tá? Em direção ao centro, ao eixo, onde você terá a maior velocidade, que seria o dedo médio, né? E velocidades intermediárias aqui entre o anelar qual é o outro? O indicador, não é isso? Salvo engano, são esses os nomes, né? Tá? Então, se você tem mais ou menos velocidade nessa superfície aí, então você tem uma vegetação, uma biota característica para cada uma dessas zonas. O que esse tópico está apresentando aqui é mais ou menos essa situação. Águas muito rápidas, ela estaria onde? No eixo, né? Se você fizer aquela analogia que eu falei da mão, vai estar aqui no dedo médio, tá? Então, a gente teria que, nessa situação, a vegetação é geralmente musgos e hepáticas. São raras as aquáticas. Raramente existem plantas superiores. Não tem, você não vai ver no leito do rio. Enxerga um rio Guamá e você enxergar uma planta superior. As plantas superiores geralmente precisam de um substrato para elas se desenvolverem, né? E como a velocidade é mais elevada nesses pontos, você não permite sedimentos. Você transporta esses sedimentos, então não teria como elas se desenvolverem, tá? Então, do ponto de vista da engenharia sanitária e ambiental, não procure enxergar que tipo de vegetação que a gente tem, mas que fique claro que você tem velocidades menores em direção às margens, e essa velocidade vai crescendo em direção ao eixo, tá? E essa vegetação geralmente vai ser tirando as margens, tá? Tirando as margens, que é possível você ter uma vegetação característica de áreas alagadas. O resto é basicamente o plâncton, né? No caso, fitoplâncton. Beleza? Mas tem aqui, essa situação aqui das regiões liminéticas, pedônica, paraliminética, isso aqui deixa para lá, tá? Ele compara aqui essas regiões ecológicas do rio com as de lago. Essa situação aqui é bem importante, que é a natureza do leito. Então, veja assim, o leito de um curso d'água, de um rio, ele vai ser ditado muito pela situação da velocidade. Então, em trechos que você tem velocidades muito grandes, o leito basicamente é formado por seixos de maior volume, ou pela pedra. O leito é formado de material rochoso, tá? É um material que a velocidade do curso d'água não permite carregar. A velocidade não.
é um material cuja velocidade não permite carregar. Tá? E à medida que essa velocidade vai caindo, vai diminuindo, você vai tendo a formação de sedimentos. Então, você tem esse leito formado de material sedimentado, um material mais leve, mais fino, tá? Que pode ser areia, pode ser a silt, pode ser a vasa orgânica. Vasa orgânica, para quem não consegue enxergar, é, por exemplo, você vai numa praia de rio, tá? E você tem uma zona de areia, e se você caminha mais em direção à região mais funda, na vazante você sente aquela terra fofa, aquela terra mole, uma lama, tá? Na realidade, aquilo é a vasa orgânica, é um material que o rio com velocidade consegue transportar, mas na vazante que você perde ou diminui velocidade, esse material vai sedimentando, vai decantando. É muito característico dos rios da Amazônia, né? E muito característico também nessas nossas praias de rios. Ok? Então, assim, aquilo que a gente tinha colocado primeiro como uma velocidade no curso d'água, para caracterizar esse rio como lento ou veloz, né? Agora a gente vai ter uma outra situação aqui, tá? Que em função da velocidade vai definir como se comporta o leito desse rio. Então, em maiores velocidades, você caminha para a situação de rocha, de cascalho, de pedregulhos, tá? E à medida que essa velocidade diminui, você vai tendo depósito de material. Então, você vai tendo um leito arenoso, siltoso, tá? Ou até com essa vasa orgânica. Então, os valores de referência. Velocidades próximo a 1,2 metros por segundo, vejam que é uma velocidade que é mais que o dobro da velocidade que a gente deu como referência para classificar o rio em lento ou veloz, né? Então, é uma velocidade muito grande. É uma velocidade que geralmente você alcança no baixo do curso, tá? Nos altos do curso, onde o rio é formado, as velocidades são menores. A partir do momento que ele vai ganhando distância e vai ganhando declividade, ele vai aumentando a sua velocidade. Ok? Então, essa velocidade de referência aqui de 1,2 metros por segundo, que é uma velocidade bastante grande, você tem o leito do rio formado de pedra, de rocha. Nada sedimenta. Quando essa velocidade aumenta na faixa, quer dizer, diminui, a velocidade vai diminuindo. E vai diminuindo de 1,2 até cerca de 0,60. Você tem cascalhos. Quer dizer, você já deixou sedimentar algumas pedrinhas, alguns pedregulhos, alguma... Tá? E à medida que vai caindo, você vai alterando o fundo desse leito do rio, né? O fundo do leito é redundante, o leito ou o fundo desse rio. Tá? Então, assim, ó, velocidades pequenas, na faixa de 0,12 metros por segundo, você tem o leito formado por lodo ou aquela vasa orgânica. Isso aqui é rico em matéria orgânica, tá? É uma velocidade pequena que a gente pode comparar até isso aqui como o fundo de um lago. A velocidade vai aumentando
então você já começa a transportar esse material, né? Mas o material siltoso ainda consegue sedimentar. Vai aumentando, só sedimenta o arenoso, vai aumentando, sedimenta pedregulho, vai aumentando o cascalho, chega num valor tão alto que não sedimenta nada. O leito do rio é formado pela rocha nua. Tá? Porque era assim, se a gente fosse estudar isso do ponto de vista da hidrobiologia, para a biologia, a gente ia ver vegetação, o plâncton característico para cada uma dessas situações. Do ponto de vista da engenharia sanitária, que é conhecer essas situações e definir se a gente usa ou não esse corpo hídrico para fins de abastecimento, eu acho que isso aí basta. Tem que ficar bem claro para a gente que velocidades elevadas transportam material, né? Transportam sedimentos. Velocidades baixas facilitam a sedimentação, permitem a sedimentação. Tá? Porque na própria estação de tratamento, a gente vai utilizar desse conceito para definir uma das etapas, que é a etapa de decantação. Né? Nas unidades a montante, a gente vai facilitar a mistura das partículas que estão na água com o agente coagulante. Depois, isso você faz com uma velocidade relativamente boa para permitir o contato dessas partículas. Mas na outra unidade, a gente dá uma velocidade bastante baixa, bastante pequena, para que esse material que a gente coagulou decante na unidade de decantação. Tá? Quanto mais eficiência você tiver aí, menos trabalho você vai dar aos seus filtros. Tá? Porque o filtro, com o tempo, ele colmata, já falei isso para vocês, e até pedi que vocês guardassem esse nome, que a partir de agora a gente não usa mais o termo filtro entupiu, a não ser numa conversa, digamos, com leigos, né? Com as pessoas entendidas no assunto, a gente usa o termo de o filtro colmatou. Quer dizer, ele entupiu. Ok? Então, quanto mais eficiente for o trabalho na decantação, menor vai ser o trabalho na filtração. Tá? Porque também, como eu já falei, existe um ditado que diz que da engenharia sanitária, né? Que a gente tem duas certezas na vida. Uma é de que mais adiante você vai morrer, e a outra é que mais adiante seu filtro vai colmatar. Então, quanto mais tempo você der para que ocorra essa colmatação, melhor. Porque quem conhece da estação de tratamento sabe que depois que passa no processo todo de tratamento, você reserva uma quantidade de água de 4 a 5% do volume de água que você tratou para fazer a retrolavagem dos filtros. Então, você gasta um dinheiro, tá, para tratar a água e reserva uma água para fazer a limpeza do seu tratamento. É um paradoxo, né? Quanto menos você precisar utilizar essa água, melhor. Bem, um outro item que a gente pode colocar como importante é essa questão da produtividade. Vamos fazer a leitura aqui primeiro, depois eu organizo para ver como é que eu... Produtividade pode ser definida como sendo a capacidade de alimentar organismos. Então, para um corpo hídrico, quando a gente se reporta ao termo produtividade,
a gente está querendo falar, a gente está querendo se reportar a capacidade que esse corpo hídrico tem de alimentar os organismos que estão presentes no ambiente aquático. Tá? Então, você quer um rio de boa produtividade? Você é um termo que você usa muito em piscicultura, por exemplo. Tá? Mas piscicultura não é um dos pontos aqui do nosso... Quer dizer, ele até que está no nosso programa, mas é um aspecto do aproveitamento de águas que você vê mais lá em recursos hídricos, né? Em planejamento e gestão de recursos hídricos, se não me engano, no nono período. Ficou claro? Produtividade é um termo que você usa para definir a capacidade que o corpo hídrico tem de alimentar os organismos ali presentes. A produtividade pode ser medida pela quantidade de organismos existentes através do seu peso seco em relação ao volume que os contém. Isso aqui é uma questão de laboratório, né? Você pode retirar uma amostra do corpo hídrico, quer medir a produtividade, você leva para o laboratório, desidrata isso, o que você perdeu foi água, o que ficou são os organismos e tal, você pode medir a produtividade pela quantidade desse peso seco que ficou aqui. Mas tem um termo bem importante, que é esse de produtividade primária. Vê aqui, diferenciar produtividade de produtividade primária. Depois vocês têm que enxergar as duas situações, tá? A produtividade primária é a fixação do carbono realizado pelas algas. O que é isso de fixação de carbono? É a fotossíntese, né? A fotossíntese é a fixação do carbono a partir de uma energia luminosa por um organismo produtor. No caso do corpo hídrico, essa fixação vai ser realizada por um plâncton em especial, que são as algas, tá? Que constituem a base da alimentação dos organismos aquáticos. Quanto mais algas tem, quanto mais algas a gente facilita a possibilidade de fixar carbono, mais capacidade de alimentar toda a corja, foi o termo que me apareceu, de organismos dentro do corpo hídrico, tanto quanto mais algas você tiver, mais plâncton e nécton você consegue desenvolver nesse ambiente aquático. Tá? Então, isso aqui já em termos de laboratório, essa produtividade primária pode ser avaliada em termos de massa de organismos pedônicos por metro quadrado do leito. Esqueçam essa última observação. É uma situação que a gente só seria capaz de mostrar para vocês se a gente fosse num laboratório, retirasse uma amostra e conseguisse realizar esses ensaios. Tá? Mas que a produtividade primária é a fixação do carbono realizada pelas algas e que as algas constituem a base da alimentação dos organismos aquáticos, isso é importante. Tá? Então, assim, em laboratório, como é mais fácil você medir a produtividade primária, aí eles têm valores de referência que, alcançados, podem lhe dizer se esse corpo hídrico tem uma grande ou uma pequena capacidade de alimentar os organismos vivos ali presentes. Tá?
Então, no geral, a gente mede produtividade primária para se reportar a produtividade. Produtividade, no conceito, é a capacidade que o corpo hídrico tem de alimentar todos os organismos ali presentes. E todos, tá? Tanto do ponto de vista dos primários, dos produtores, quanto dos consumidores, tá? Bem, deixa eu ver. Aqui, do ponto de vista do lago, tá? A gente, o que tinha mais ou menos para falar em termos de rio, a gente esgotou ali, nesse momento, tá? Vamos ver algumas situações aqui, agora reportando ao lago, né? A gente viu lá que a gente está vendo aqueles principais tipos de mananciais para os principais corpos hídricos para fins de utilização como manancial, vimos a água subterrânea, estamos vendo agora as águas superficiais, e as águas superficiais a gente dividiu em rios e lagos. Algumas generalidades aqui, que é importante isso aqui, tá? Podem ser de origem natural ou antrópica. Perfeito? Então, tem lagos que são formados naturalmente por ações da intempérie, né? A natureza mesmo se forma, né? Não vou dizer assim que você dorme e de repente aconteceu um fenômeno qualquer e formou um lago no quintal de casa. Mas com o tempo, com a ação da natureza, esses lagos podem se formar naturalmente. Ou podem ser formados pela ação do homem, né? A ação antrópica aí, quero criar aqui no meu terreno um lago bonitinho para isso, aquilo, eu vou botar 2 patos daqui, eu vou botar um ganso. Você pode fazer isso aí do ponto de vista, aí eu estou falando do ponto de vista estético, né? Mas você pode criar também um lago com o objetivo de abastecer uma comunidade. Tá? Bem, então, os lagos, quanto à origem, pode ser natural ou antrópica. Os efeitos devido à correnteza são diminutos. Então, os efeitos devido à correnteza que a gente viu, é o transporte de sedimento, é a questão da diluição, tá? A formação do leito, algumas situações que têm a ver com a velocidade, né? Como nos rios você tem esses efeitos de correnteza bastante pequenos, então, logicamente, que essa situação toda que a gente definiu para rio, no lago é o contrário. A diluição não é favorecida, muito pelo contrário, você tem a concentração, né? O transporte de sedimento não ocorre, muito pelo contrário, você tem a sedimentação e a formação do leito vai ser ditado pelo envelhecimento dessas águas, né? Quanto mais velho vai ficando esse lago, mais sedimentos você comporta nele, menos lâmina d'água ele vai tendo, né? De modos que a observação 5 vai se fazer bem importante depois dessa situação toda aqui. A grande sedimentação de lodo, perfeito, já está claro isso aí por causa da velocidade dessas águas, né? Aliás, tem gente que, não, mas a gente vê que as águas desse lago tem alguma
pode ter alguma movimentação e ela geralmente é ditada pela força do vento, né? Tanto que é um parâmetro importante para você dimensionar lagoas de estabilização, já antecipando uma situação que vocês vão ver lá pelo 8º, 9º período. No dimensionamento de lagoas de estabilização, um dos fatores importantes é a direção dos ventos. Tá? Então, você procura dimensionar ou localizar a sua estação de montante para jusante, cumprindo a direção do vento, para que a velocidade que o vento atribui a essa corrente mais superficial favoreça o caminhamento dessa água do ponto aqui de chegada ao ponto de saída da lagoa de estabilização. Uma outra situação para lago é que é importante a questão da evaporação. Tá? A superfície de evaporação é grande. Quer dizer, essas águas ficam paradas. Quanto maior for a superfície livre, mais incidência você vai ter de raios luminosos, favorecendo a evaporação. Tá? Essas observações todinhas, 1, 2, 3 e 4, elas vão ser importantes para que a gente tenha essa noção dos lagos e da formação transitória que ela é. O que eles são, né, os lagos. Do ponto de vista geológico, considerando-se lapsos de tempo relativamente grandes, um lago é uma formação transitória, tendendo a desaparecer devido à deposição de sedimentos no fundo e invasão da vegetação a partir das margens, à medida que a sua profundidade diminui. Ou a partir do momento em que essas águas envelhecem, ou que essas formações envelhecem. Está entendido? Se você chegar em casa agora e dizer que aquele lago, qualquer um, com o tempo vai se acabar, do ponto de vista geológico, isso é verdade. A gente vai ter uma sucessão ecológica, é o termo chamado. Tá? Por quê? Essas águas estão no fundo de vale, essas águas vão receber material e esse material vão se depositar no fundo. Tá? Grande parte desses sedimentos é material orgânico, eles entram em decomposição, eles enriquecem de nutriente essas águas, tá? Favorecendo o crescimento de vegetação. À medida que essa vegetação vai crescendo, você vai perdendo as margens. Esse curso d'água vai diminuindo tanto de largura quanto de profundidade. Tá? Se você não faz nenhuma intervenção, com o passar do tempo, do ponto de vista geológico, né, em tempos geológicos, essas águas desaparecem. Ok? Então, essa observação aqui é bem importante, porque a gente tem, em tese, o manancial de abastecimento de água em Belém é feito a partir de um lago, né? Ou de um conjunto de lagos, no caso Bolônia e Água Preta, né? Que compõe ali o manancial do Utinga. É verdade que a gente faz uma captação no Rio Guamá e transporta essa água para um lago, né? Transporta para o Água Preta. O Água Preta tem um canal que comunica o Água Preta com o lago
Bolonha, aí você mantém um nível, um volume de água aceitável para fazer o abastecimento de toda Belém, tá? Mas assim, se você não faz intervenção nenhuma nesses lagos, a tendência é que com o tempo eles desapareçam. Só não desaparece mais rápido porque você tem intervenções, tá, para manutenção desses lagos. E a gente vai ver num capítulo mais adiante que tipo de intervenção você pode fazer. Tá? Do ponto de vista assim, para evitar, né, que esses lagos percam massa líquida, tá? Percam lâmina d'água. Mas eu já comentei isso aí. Quem quiser enxergar bastante essa situação, antigamente você pegava um barquinho ali por dentro do que hoje é o Parque do Tinga, né? E você passeava por lá e você tinha um braço do lago que você caminhava e ia sair por ali, por onde hoje é o bairro da Guanabara, das Águas Lindas. Tá? E você, hoje com a abertura da João Paulo II, né, você passa em dois desses pequenos braços, que são aquelas duas pontes de ferro que foram projetadas ali para o prolongamento da João Paulo II. Se você passar ali com paciência, estacionar o carro, for fazer umas fotos, você vai ver uma grosseira invasão de macrófitas naqueles braços. A macrófita já é uma expressão vegetal da eutrofização daquelas águas. E a eutrofização se dá porque chega muita matéria orgânica, essa matéria orgânica entra em decomposição, libera sais minerais, nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio, fósforo, potássio é o alimento natural, junto com o carbono inorgânico, né? Ou é o alimento natural para essa vegetação. Então, tem em quantidade abundante nitrogênio, fósforo, potássio, gás carbônico, essa vegetação se desenvolve. E quanto mais cresce essa vegetação, mais sedimentos eles retêm, né? É por isso que a gente vai perdendo lâmina d'água e vai perdendo profundidade desses lagos. Se você não fizer nenhuma intervenção ali, daqui a um tempo, que eu não posso te precisar se 50, 60, 70 anos, mas daqui a um tempo, aquilo que era um lago, que era um espelho de água, vai se tornar um charco, vai se tornar um alagado, vai se tornar depois, tá? E com o tempo aquilo vai se tornar terra firme. Tá? Então, essa observação aqui é bem importante para a questão do lago, tá? Pode-se utilizar lago para fins de abastecimento de água? Pode, até deve-se. Mas o trabalho de manutenção nessas águas ele é muito grande, tá? Outro ponto, temperatura. Temperatura que a gente não vê nada porque a gente tem um estudo particular sobre o efeito das temperaturas em lagos. A gente vai estudar isso no outro capítulo, que é o seguinte, de zonas fóticas. Tá? Então, ó, fótica é um termo que está relacionado com luz, né? A temperatura tem influência nas zonas fóticas. Na iluminação. Iluminação é um termo talvez não muito adequado. Mas na quantidade de luz que entra
em um determinado ambiente aquático, num lago em particular aqui. Tá? Mais adiante a gente vê, e a gente volta à questão da produtividade. Essa observação, ou essa chamada que eu vou fazer aqui, da produtividade, relacionando a produtividade com a antiguidade, e coloque assim, essa antiguidade como um termo bem abstrato, não procure uma data para definir essa antiguidade. O que é a antiguidade aí? É 20 anos? São 50 anos? 100 anos? Deixa assim bem em aberto, tá? Não procure em um número para definir essa antiguidade. Mas assim, os lagos recentes a gente pode classificar como profundos e não enxerguem profundo num valor também. Profundo é 10 metros, profundo é 8 metros? Não. Profundo seria o lago na sua origem, na sua formação. Tá? Então, lagos profundos de origem recente. O que é que acontece do ponto de vista da produtividade? Já definimos produtividade, né? O que é a produtividade? Lembram? Produtividade é a capacidade que um corpo hídrico tem de alimentar toda a sua biota, né? Todos os seres vivos que estão presentes naquele ambiente. Então, vamos lá. Lagos profundos de origem recente. Então, o que foi que eu fiz? Aqui. Lagos profundos de origem recente. O fundo desses lagos de origem recente é pobre de nutriente orgânico, possuindo fauna menos rica que nos lagos rasos, de formação antiga. Ok. O volume situado na zona de penetração da luz, habitada por algas e organismos que fazem fotossíntese, é a zona autotrófica ou fotossintetizante. Essa zona é maior que a zona heterotrófica, ou a zona de consumo de matéria orgânica, ou a zona de decomposição. Quer dizer, do ponto de vista da classificação desses lagos, no aspecto produtividade, esses lagos são ditos oligotróficos, ou pouco produtivos. Então, assim, os lagos na sua formação, bem nos primórdios da sua formação, eles nascem como oligotróficos. São lagos pouco produtivos. Eles têm pouca capacidade de gerar e de sustentar vida, de alimentar vidas dentro dessas águas. Tá? E por quê? Porque eles são pobres em nutrientes, eles foram formados recentemente. Eles não recebem grandes contribuições de material orgânico para sedimentarem. Tá? Por isso que a gente classifica eles como lagos profundos. Com o passar do tempo, ele vai recebendo uma grande contribuição desse material sedimentado. E eles vão passando de oligotróficos para a situação de eutróficos. Então, os lagos eutróficos são opostos ao anterior. Então, tudo que foi dito aqui, a gente pode desdizer para classificar os eutróficos. Então, são geralmente mais antigos. E tu vê que existe uma preocupação em você não delimitar datas, né?
tempo, você fala assim, bem no genérico, antigo, recente. Tá? Então, lagos recentes, profundos. Lagos antigos, rasos. É mais ou menos essa, tá? Lagos recentes, oligotróficos. Lagos antigos, eutróficos. Você enxerga isso como uma tendência natural de passagem de uma situação para outra. No momento da sua formação, os lagos nascem oligotróficos. Com o envelhecimento dessas formações, eles vão se tornando eutróficos. Então, os lagos eutróficos são geralmente mais antigos, eles são ricos em nutrientes e rasos, devido ao acúmulo de sedimentos e de matéria orgânica. Perfeito? Então, a partir daí, a gente pode voltar e refazer esse nosso conceito de eutrofização. A gente já fez há umas 2 aulas atrás. Então, a eutrofização é um processo de evolução devido ao aumento de sedimentos orgânicos e a diminuição da profundidade, tornando o lago mais produtivo. Lembrando o que é o produtivo, é a capacidade da água de alimentar e de gerar seres, né? Organismos vivos ali dentro. Bem, só para a gente encerrar a aula de hoje, então, a gente classificou esses lagos, segundo o processo de eutrofização, como oligotrófico, que é na sua fase mais remota, na fase da sua formação, e os eutróficos, que acontece com o envelhecimento desses corpos hídricos. Tá? E agora, tem determinados lagos que a gente chama de distróficos. Olha o que o conceito dele diz. São lagos com características morfológicas de lago eutrófico. Quer dizer, eles são antigos, eles são rasos, tá? Que tem processo de decomposição da matéria orgânica do lodo impedidos pela presença de ácido úmico ou a fotossíntese dificultada por um alto teor de material em suspensão, passando a apresentar baixa produtividade. Beleza? Entendido o que são os lagos distróficos? Os lagos distróficos são aqueles que têm tudo para apresentar uma alta produtividade, porque eles são de formação antiga, eles têm uma quantidade bastante grande de material orgânico, mas a decomposição dessa matéria orgânica fica dificultada ou impedida pela presença do ácido úmico. Ou você tem tanto material particulado que você dificulta a entrada de luz. E dificultando a entrada de luz, você dificulta a fotossíntese. Dificultando a fotossíntese, você evita a produtividade primária, que é gerada a partir de quem? Das algas, né? Então, assim, os lagos distróficos têm tudo para serem produtivos, mas não o são devido a essas 2 situações. A presença do ácido úmico ou a ausência de fotossíntese. Beleza?
slide. Mas também não quero mais. Quero vocês aqui. Ok, gente? Alguma conversa? Lembrar vocês de dar um toque lá no grupo. Letícia, presente. Daniel, presente. Anderson, eu faço o meu controlezinho ali, tá? Ok, professor. Ok, professor. Bem, não sei, essa questão de produtividade em lagos e essas formações de eutrofização, isso é bem importante porque é um problema que a gente vive